eu amo cinema, mas eu estou cansado. E eu posso dizer que você está cansado também. Você não está se sentindo um pouco, assim, como eu vou dizer de uma forma bem clara, de saco cheio de tanto lançamento blockbuster, de tanto evento cinematográfico, de tanto filme que se diz o grande filme do ano toda semana chegando nas salas dos cinemas? Então, vamos falar sobre isso? Vamos fazer um get-togetherzinho sobre essa saturação de blockbusters no cinema? Até mesmo porque eu quero acreditar que algum grande estúdio vai ver esse vídeo em algum momento, entender e cair na real e perceber que, cara, esse cara tem razão e vamos tentar parar de lançar tanto filme que é conhecido como o chamado grande filme do ano. Olha, a culpa não é do CGI ruim do The Flash. A culpa não é do esgotamento da forma da Pixar em Elementos. A culpa é dos próprios estúdios que promovem esses filmes como os grandes eventos do ano, que não necessariamente são, mas, grande evento do ano a gente tem toda semana. Nos últimos meses, meu Deus do céu, quantos filmes foram vendidos como blockbuster que nem são tão bons assim, e no final das contas, a gente tem 3 ou 4 filmes que realmente impressionam e os demais acabam se tornando um mais do mesmo, ou aquela coisa do pague 3 e leve 1 que a gente às vezes recebe no supermercado quando vai comprar aquela promoção nefasta. Um abraço para você, grande franquia aqui de Florianópolis, que às vezes faz isso enganando os consumidores mais velhos, tá? Não vou dizer o nome para não ser processado. É a própria indústria do entretenimento que faz isso com a gente. Os estúdios ficam vendendo eventos cinematográficos imperdíveis quando na verdade não são. E eu sei por que a indústria está fazendo isso. Sabe aquela crise sanitária global que a gente viveu desde 2020? Bom, por conta disso, a gente teve a dinâmica de lançamentos modificada. A gente recebeu mais lançamentos por streaming, os bons filmes tiveram menos espaços nos cinemas e também nas plataformas, e no final das contas, os executivos abriram mão da qualidade para dar lugar para a quantidade, como sempre. Os estúdios entraram numa competição acirrada entre os lançamentos e a alternância na liderança de bilheterias nos leva a crer que, com tantos lançamentos que se prometeram como de grande impacto, resultou num canibalismo selvagem da bilheteria. Eu vou traduzir o que eu acabei de falar em uma linguagem humana. A gente teve tanto filme prometido como grande filme do ano chegando ao mesmo tempo no mercado, como, sei lá, Velozes e Furiosos 10, Transformers, O Despertar das Feras, e vários outros, Super Mario Bros, enfim, tem daqui a pouco Oppenheimer e Barbie. Então, é tanta coisa dita como imperdível lançando nos cinemas ao mesmo tempo que o dinheiro não deu para todo mundo. As pessoas fizeram as suas escolhas, cada um assistiu os filmes que eram de sua preferência e dá para dizer que o grande vencedor neste momento foi Homem-Aranha através do Aranhaverso, que pode não dar 1 bilhão de bilheteria, mas dentro do seu segmento é um sucesso absoluto. Assim, Super Mario Bros. Foi um filme que superou a marca de 1 bilhão de bilheteria e é a animação mais assistida da história neste momento. Mas os prognósticos na indústria de Hollywood mostram que pouquíssimos filmes vão ultrapassar a marca de 1 bilhão de bilheteria e tem executivo que está em posição fetal, chorando e gemendo com medo diante dessa informação. E não há nada que eles possam fazer, uma vez que esses filmes já estão prontos, toda a campanha de marketing aconteceu e agora eles precisam lidar com a realidade dos fatos. O que a indústria de Hollywood não percebeu é que tá todo mundo cansado. O que eu falei no começo do vídeo é uma realidade. Eu tô cansado. Você tá cansado. Minha mãe, que tem Alzheimer, tá cansada. Tá todo mundo cansado. Por quê? Porque nós somos bombardeados por uma enorme quantidade de opções para entretenimento. Nós temos o cinema, nós temos o streaming, nós temos o YouTube, temos a Netflix, temos os eventos esportivos ao vivo, temos os canais da TV por assinatura, para quem ainda assina, temos até a TV Senado com um monte de CPI para nos entreter, CPI falsas e verdadeiras, enfim, você pode escolher o que você quer assistir. Então, a gente tem uma enorme quantidade de opções para a gente se divertir
e distrair o nosso cérebro de nossa vida desgraçada com o trabalho, mais desgraçado ainda com chefes que eu nem quero falar o que eu penso deles, porque senão eu vou ser processado. Além disso, os executivos e os estúdios querem emular o senso de urgência que foi experimentado com Vingadores Ultimato. Acontece que, para se criar esse senso de urgência de um filme que é, hoje, a segunda maior bilheteria da história do cinema, a Marvel Studios construiu, ao longo de 10 anos, todo um arco narrativo de filmes conectados que fez com que este filme que encerrava a história da Saga do Infinito se tornasse algo simplesmente imperdível. E com isso você teve praticamente uma final de Copa do Mundo nos cinemas. Mas veja quanto tempo a Marvel gastou para poder alcançar esse ápice. O próprio Velozes e Furiosos, né? Ele foi se construindo ao longo do tempo. Tudo bem, não estamos discutindo a qualidade do filme. A gente bem sabe que o Velozes e Furiosos não se leva a sério, mas mesmo assim, palmas pro Vin Diesel, porque ele foi construindo essa história ao longo de, sei lá, mais de 20 anos que a gente tem de filmes de Velozes e Pistolas. Sem falar que o ponto mais problemático dessa história toda é o que eu já mencionei um pouco antes no vídeo. Os estúdios abriram mão de colocar o cinema como forma de arte e coloca apenas como um produto. O cinema hoje é utilizado para vender bonequinho de ação, para vender os jogos de videogames, e nem para isso serve mais, porque a indústria de videogames é hoje mais lucrativa que a indústria do cinema e pelos próprios méritos, e é apenas mais um ponto, mais uma opção de entretenimento e não mais aquela opção de entretenimento, porque, de fato, os filmes que a gente não pode perder no cinema são aqueles pouquinhos, aqueles selecionados, aqueles que a gente sabe que podem marcar um ponto de divisão, um antes e um depois, não só no mercado, como também na própria história do cinema. E aí a gente pode assinalar quais são esses filmes, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o Oppenheimer, mesmo o Top Gun Maverick, que é um ponto de antes e depois, porque, pelo amor de Deus, né, Tom Cruise, como você consegue ser bonito, gostoso, com mais de 60 anos e ainda entregar filmes de ação incríveis? Aliás, Missão Impossível, Acerto de Contas Parte 1 tá chegando. Filme imperdível. Esse aí não tem como você deixar de assistir. Mas, pelo amor de Deus, Transformers, O Despertar das Feras, até o The Flash. O The Flash é divertido, mas dá pra assistir depois, né? Dá pra esperar. Enfim, a saturação de eventos, combinado com o grande leque de opções que a gente tem no streaming, nos videogames, na TV a cabo e, como eu disse, na política brasileira, fazem com que a gente fique cansado de tantas opções pra gente assistir e se entreter. E no final das contas, eu acabo descansando não assistindo nada do que tá passando em nenhum lugar. Por fim, muito se discute sobre a saturação dos filmes de heróis, que a gente só tem filmes agora baseados em heróis de quadrinhos e esse formato meio que se saturou. Eu discordo um pouco disso, tá? Porque a qualidade ainda é o que manda. De novo, a gente pega o exemplo do The Flash. Eu não reclamo muito do filme da DC, comparando com todas as porcarias que a DC lançou. Shazam, o filme do Shazam é muito ruim, sabe? O Liga da Justiça. A Warner teve um histórico de ferrar com os filmes da DC, e o Snyderverso também. O Zack Snyder é um cara pedante, insuportável, então tem todo um histórico de ruindade acumulada no caso da DC. Porém, The Flash pra mim é um filme um pouco acima da média, comparado com a ruindade que a DC apresentou. E ainda assim eu não acho que o problema tá na saturação dos filmes de heróis. Gente, Guardiões da Galáxia Volume 3 é soberbo. Homem-Aranha através do Aranhaverso é perfeito. Então o problema não está no segmento filmes de heróis, mas sim na qualidade que esses filmes entregam. A gente tem também, por outro lado, as produções independentes de destaque que foram ofuscadas por lançamentos medíocres. E também a própria, como que eu vou dizer, a própria transmissão do consciente coletivo de que há filme que vale a pena só aquele filme legal e engraçadário. Eu conheço muita gente burra que criticou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo porque não entendeu o filme. Um dos melhores filmes da história do cinema, o mais premiado de todos os tempos, é ignorado por gente que não sabe pensar.
Basicamente é isso que acontece. E mesmo outros filmes dentro do segmento de heróis que são aclamados pela crítica e pelo público, como o caso do Homem-Aranha através do Aranhaverso, são ignorados por essa gente racional porque fala de multiverso. Então a gente tem um duelo entre a qualidade e a mediocridade. Tudo bem, a gente está cansado de cinema de herói? Pode até ser. Eu particularmente estou cansado de história ruim. Eu prefiro ter filmes e séries de qualidade e acredito mesmo que tanto DC quanto Marvel entenderam o recado e aprenderam a lição, tanto que a Warner contratou James Gunn para liderar o segmento criativo da DC e a Marvel reviu todos os planos e para quem está assistindo Invasão Secreta sabe que já é outra pegada e eu acho ótimo que isso aconteça. Então a gente tem esse duelo entre qualidade e quantidade muito claro e acho que a gente deve sim prezar sempre pela qualidade. O problema não está no cinema de heróis. As pessoas estão cansadas de conteúdos ruins, não de excesso de conteúdo. Bom, quem sabe a Marvel nos cansou com muito conteúdo mesmo no Disney+, mas mesmo muito conteúdo que a Marvel entregou, era um conteúdo abaixo do que a Marvel já havia apresentado em tempos áureos, em tempos anteriores. Enfim, para quem assiste os eventos da Marvel desde 2008, sabe muito bem que a qualidade caiu e sabe muito bem por que a qualidade caiu, por conta do excesso de conteúdo. A indústria do cinema e do entretenimento precisa achar soluções para todo esse 2023 que virou um pesadelo nas bilheterias. O futuro é incerto em relação à indústria, mas a gente sabe que as mudanças precisam acontecer. Não apenas por causa do lucro, mas principalmente porque nós, os fãs, as pessoas que fazem questão de sair de casa para comprar o ingresso, merecemos a qualidade. Não queremos essa quantidade enorme de produções que se vendem como grandes estreias de cinema, como grandes eventos cinematográficos, mas na verdade não passam de, de um filme, na média, meia boca, que só causa frustração e decepção nas pessoas que pagam R$38 no combo de pipoca grande com refrigerante de 1 litro. Sério, olha, tá mais difícil comprar comida na Bomboniere do que pagar o ingresso de cinema. Eu aqui em Florianópolis tenho o tal do Plano Família no cinema do shopping aqui perto de casa, que eu pago, R$10 por ingresso e me divirto. Isso em qualquer sessão, eu pago um preço mais baixo, mas pagar quase R$40 num combo de pipoca com refrigerante, olha, essa é a maior inflação que você pode encontrar na história. Pipoca e refrigerante no cinema. E esse também é um dos motivos que levam as pessoas a desistirem de ir para salas de cinema, tá? Fica a dica. Estúdios, comecem a pressionar as salas de cinema e as redes de cinema para baixar os preços da Bomboniere, porque isso está prejudicando vocês a venderem ingressos na bilheteria.